Olha, gente, a gente hoje resolveu bater um papo bem bacana sobre a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. O questionamento é: como estamos criando os nossos filhos, hein? Que postura a gente está adotando em casa? Nós somos protagonistas na condução da formação deles para que sejam resilientes e autônomos na vida? Ou a gente está perdido nesse difícil processo que é o processo de educar? Todas essas análises, esses questionamentos fazem parte de um workshop que vai ser ministrado no dia 25 de novembro, portanto, está pertinho já essa semana, né, pelo psicólogo e palestrante Dr. Carlos Henrique Aragão. E é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. Dr. Carlos, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Shirley. Prazer é meu. Prazer é nosso. Eu acho que é uma conversa super pertinente, né, diante da realidade do mundo que a gente vê que muitas vezes a educação dos nossos filhos acaba sendo terceirizada e o resultado disso a gente vê tanta coisa, né, envolvendo os nossos adolescentes que a gente se pergunta aonde estamos errando. Então, esse tipo de questionamento é salutar e tem sim que ser feito, né, doutor Carlos? É verdade, é verdade. Eu acho que o que você fala, né, das consequências, eu chamo de uma conta cara que está chegando para muitas famílias. Bom, a primeira coisa é que nós temos dados muito preocupantes quando nós falamos de saúde mental na infância e na adolescência. De uma forma geral, a saúde mental já não anda bem. Isso mundialmente. Por exemplo, a depressão, desde 2020, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais incapacita as pessoas no mundo. Ou seja, antes diabetes ou cardiopatias, agora não, é a depressão. O Brasil está ali nas primeiras colocações, infelizmente, no ranking dos países com maior transtorno, ou melhor, com maior prevalência de transtornos de ansiedade. O maior das Américas, junto com os Estados Unidos, e depressão não é diferente. Mas aí, se a gente faz o recorte para a infância e a adolescência, nós temos algo ainda mais preocupante na minha avaliação, que é, cada vez de forma mais precoce, cada vez mais cedo, os nossos jovens entram, jovens que eu digo crianças e adolescentes, entram nos consultórios de psiquiatras e psicólogos, apresentando os mais diversos sintomas de transtornos mentais. Por exemplo, transtornos de humor, como depressão, transtornos de conduta, transtornos de ansiedade, fobias, pânico e transtorno de ansiedade generalizada, transtornos alimentares como bulimia, anorexia, abuso de álcool e drogas e, pior ainda, quando isso já desembocou, digamos assim, né, já teve como consequência o desenvolvimento de comportamentos de risco, como comportamento suicida e comportamento autolesivo, que a gente conhece aqui como automutilação. Então, a prevalência está crescendo cada vez mais e as taxas crescem mais entre os jovens. Né? Então, a gente tem digamos assim, um caldo muito perigoso, né? Eu vou te dar um outro dado da OCDE. 36% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos não trabalham e nem estudam, o que se chama da geração neném. Então, o problema é o que nós estamos fazendo no seio da família, que é o meu foco, inclusive no workshop. As crianças e adolescentes passam a grande parte do tempo delas é em casa e na escola. Verdade. E o que nós estamos fazendo como pais ou cuidadores? Nós estamos criando os nossos filhos para a autonomia ou nós estamos criando os nossos filhos para a dependência? Agora, doutor, numa análise um pouco mais profunda, eu sei que o nosso tempo é curto, mas isso se deve à forma que nós, que hoje somos os criadores, né, fomos criados? Houve alguma falha nesse processo também? Hoje a gente sabe que a gente, nessa missão de criar, temos vários desafios. Eu acho que uma das principais delas é essa questão das redes sociais, que a gente sabe que tem muita coisa bacana, muita coisa positiva, mas também tem um lado negativo muito forte. Mas isso tem alguma falha na nossa forma de que hoje a gente está passando para os nossos filhos? A gente foi criado de repente para priorizar a nossa vida profissional, né? A nossa geração tem muito isso do trabalho, muito forte. E isso são consequências já de como essa geração que cria foi criado? Pois é, eu acho que tem algo nesse sentido. Claro que não é uma questão de você apontar o dedo especificamente para a família ou para a escola, mas vamos pensar no seguinte, é quase que uma caricatura que eu vejo na clínica. Eu não atendo crianças necessariamente, mas atendo muitos pais das crianças, mas atendo muitos adolescentes e pré-adolescentes. Então, eles chegam e dizem que, muitas vezes, os pais procuraram os pais quando estavam em sofrimento
e não foram escutados. Depois procuraram alguém de referência na escola, também não houve a abordagem correta. E, então, resta o consultório para que eles possam ser escutados e se avalie a dimensão do sofrimento deles, né, e delas. Agora, também tem uma outra questão dos pais, que é o seguinte: se eu trabalho muito e eu não dou conta, ou pelo menos acho que eu não dou conta de estar mais com os meus filhos, de acompanhar melhor os meus filhos, vem uma culpa depois. E muitas vezes eu tento compensar essa culpa comprando o sofrimento do meu filho, entre aspas, metaforicamente falando. Dando tudo o que ele quer, não estabelecendo limites, não tendo nenhuma noção de hierarquia dentro de casa, porque pai é pai, filho é filho, na minha opinião. Sim. Né? Então, eu não estou falando aqui de autoritarismo nem de despotismo, mas eu estou falando de autoridade, noções de hierarquia, noções de respeito, acima de tudo. Claro que é afeto e firmeza. Para mim, é a díade que nós devemos ter para poder acompanhar. E também essa questão do tempo curto que todos nós temos em relação ao contato com os nossos filhos. Nós temos que lembrar que nós temos dois tipos de tempo, né? Os gregos já falavam isso. Tem um tempo cronológico. Eu queria ter a tarde toda para ficar com meu filho. Acho que você não pode, eu também não posso. Então, a questão é, e a qualidade desse tempo? Sim. Porque o tempo cronológico é o tempo do relógio. Eu posso passar o dia inteiro com meu filho e ser ruim. E não ser proveitoso, né? Agora, tem o tempo kairos, que é o tempo qualitativo. Talvez 1 hora com seu filho com boa qualidade surta muito mais efeito do que você ter o dia inteiro às turras, né, em relação conflituosa. Certo. Doutor, agora, esse conteúdo que, como eu falei das redes sociais, como eu disse, não estou colocando eles como a rede como vilão da história, sim, mas a gente sabe que eles têm acesso a um conteúdo infinito de uma forma extremamente precoce. Exato. Uma coisa que a gente não consegue mais controlar, muito difícil da gente controlar hoje. Isso também tem reflexo nesse tipo de criação? Bastante, bastante. E esse é um assunto que eu vou dar maior profundidade no workshop, Shirley, pelo seguinte. Tem uma tríade ou um tripé que eu falo há muito tempo, que é o seguinte: esporte regular deveria ser inegociável. Pelo menos na minha casa é. É inegociável o esporte. Prática, tem que fazer. Esporte. Regular, não é educação física. 3, 4 vezes por semana. Escolhe o que quer fazer, mas tem que fazer. Imagina o que é esse mundo complexo como está hoje, muitas vezes com a ausência dos pais, e tem um detalhe da ausência da figura paterna muitas vezes, que é outro ponto importante para a gente pensar adiante. E aí eu estou lá com todo o acesso à tecnologia, muitas vezes falando com um pedófilo no Japão, e ninguém sabe. Então, assim, o esporte deveria ser inegociável, porque no esporte as crianças aprendem a ganhar e a perder, a tolerar frustração, a valorizar conquistas, a respeitar a hierarquia. E lá no esporte, eles podem deixar e devem uma dose de angústia e de ansiedade. É melhor do que um corte no braço. Com toda certeza. Né? Contato direto com a natureza é o segundo ponto. As novas gerações estão crescendo apartadas da natureza. A natureza delas é a tela. E isso traz um prejuízo, para mim, irreparável. E o terceiro, não menos importante, é a qualidade do sono. Então eu sugiro a você que está nos assistindo, observe não só o seu sono, mas observe o sono dos seus filhos. Uma pessoa que não dorme não serve para nada. Quando eu digo isso, obviamente que eu não estou falando de uma noite ou duas. Estou falando de padrão de sono. Uma rotina de falta de sono, né? Sem sono, o resto não funciona. Verdade. E os nossos jovens estão dormindo muito mal. Aí vem a história da tecnologia. Porque muitos deles não fazem esporte regular, não têm contato com a natureza e não dormem bem por causa, não da tecnologia, mas do uso abusivo e excessivo, certo, e indevido de tecnologia. Tá certo. Né? Aquelas crianças que ficam nos seus quartos com uma noção equivocada de privacidade, na minha opinião, né? E que nós não temos qualquer controle. E então isso tudo traz um prejuízo. Mas o uso abusivo de tecnologia, que também nós vamos falar um pouco no workshop, é um vilão. Não a tecnologia nem as redes sociais, mas o uso que se faz delas, sem dúvida alguma, atrapalhando todos esses aspectos. E, inclusive, o pior de tudo, para concluir, que compromete as nossas relações. É por isso que você vai no restaurante e você vê uma família inteira conectada no celular e sem qualquer diálogo. Verdade. E isso acontece em casa também. Portanto,
E até por uma questão, às vezes, de comodidade, muitos pais acabam Exatamente. desde cedo. Deixar o menino quieto, né? Vamos deixar ele aqui brincando Exatamente. no telefone, no iPad, Exato. para ele ficar quietinho. E dá trabalho, né? Dá trabalho, Dá né? trabalho. Educar não é fácil, não. Educar dá trabalho. Não é fácil, não. Agora, doutor Carlos, a quem é destinado esse workshop? Quem pode participar? Shirley, o workshop é dedicado justamente por causa dessa preocupação para pais e cuidadores. Avós, tios, padrastos, madrastas, pessoas que cuidam de crianças e adolescentes, da sua formação, né? Então, nós vamos falar lá de saúde mental na infância e na adolescência, mas nós vamos falar de forma prática. Nós vamos falar de forma prática sobre sugestões, esses aspectos que eu coloquei aqui para você em linhas gerais. Eu vou entrar um pouquinho também na questão da ausência da figura paterna, que muitas vezes traz um prejuízo na formação da criança e do adolescente. Então, nós vamos ter interação, ou seja, das 3h30 que nós vamos estar juntos, metade do tempo vai ser dedicado à interação com os participantes. Tá certo. Então, acho que o ponto de partida é você ter a consciência, né, de que pode melhorar esse processo, que também precisa de ajuda nesse processo de educar, que, como eu falei, não é um processo fácil. Não é. Né? Então, você ter essa consciência e saber que pode sim seguir orientações, né, para ter sucesso e êxito nessa difícil missão é muito importante. Exatamente. Então, eu deixo aqui o meu... Posso deixar o meu Instagram? Pode sim, pode falar, doutor. É o @CarlosAragãoNeto. E aí você pode entrar em contato, que eu passo direto para a assessora de vendas, para que vocês possam ter mais informações. E saber a hora de pedir ajuda, já que você falou nisso, é um grande sinal de sabedoria. A gente não dá conta de tudo. Então, tem horas que a gente precisa realmente reconhecer e lançar mão da ajuda necessária, tudo isso para o bem dos nossos filhos, da formação saudável dos nossos filhos. Como você falou, se você não consegue reconhecer isso, você não vai a lugar nenhum. Porque Exato. Em tudo na nossa vida, a gente tem que ser o primeiro a querer se ajudar, gente. Porque senão, se a gente não tiver essa consciência, ninguém pode fazer nada pela gente. Doutor Carlos, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Shirley. Parabéns pelo programa. Obrigada, Valdiceif. Tá aí, gente, uma super dica, sempre muito importante, né? A gente está falando da educação dos nossos filhos e ter dúvidas em relação a isso é normal, gente. Faz parte desse processo. Como foi dito, né? A gente tem que ter essa consciência, né? E saber quando é realmente necessário pedir ajuda, tá?